Boa noite a todos, a todas. Aliás, não sei se é boa noite, se é bom dia, se é boa tarde, se é boa madrugada. Mas o fato é que estamos aqui, saudáveis, cumprindo as medidas de prevenção, as medidas sanitárias, porque esse vírus não é brincadeira. Estamos aqui hoje, eu, professor Roberto Santana, e vamos tentar fazer um ping-pong nessa aula. Eu comento, o Roberto, aliás, eu falo algumas coisas, o Roberto comenta e vice-versa. A aula de hoje é das mais fáceis, né? O tema é muito fácil. Nós vamos tratar de alguns programas do governo, programa de apoio à educação. Para tratar esse tema, eu gostaria de voltar a inserir a escola no contexto de luta de classe. A gente já vem falando desde a primeira aula que a política pública ela resulta de uma tensão entre a sociedade civil, elementos da sociedade civil, já que ela não é homogênea, né? Eu tenho tantos defensores da escola pública quanto aqueles que são contrários à escola pública no âmbito da sociedade civil, e a sociedade política, entendendo sociedade política o próprio Estado, os poderes do Estado. Entendendo que também, dentro desse Estado, eu não tenho uma uniformidade. Por exemplo, no Congresso Nacional, nós temos uma bancada de educação que também é frequentada, né, pelos lobbies privatistas. Aliás, grande quantidade da bancada da educação é constituída de empresários da educação, de advogados que defendem essa escola privatizada, até professores, né? Também defendem a privatização da escola pública. Então, nesse contexto de luta de classe, a gente vai observar que, quando a classe dominante, isto é, a classe empresarial da educação, permite um determinado programa, eu tenho que levar em consideração que ela também será beneficiária desse mesmo programa. Exemplo, programa Merenda nas Escolas. Olha, a criançada brasileira, 50 milhões de crianças, 47 milhões de crianças, recebem diariamente a merenda escolar. Claro que a criançada se beneficia com isso, mas quem fornece a merenda escolar? Não é o professor, não é o pedagogo. Quem fornece é o dono do negócio, o dono do armazém, o dono do supermercado, o dono da fábrica, que fornece isso, e fornece isso aos milhões de reais. Então, observe, o dinheiro do Fundo Nacional de Educação, do FNDE, que paga a merenda escolar, ele acaba chegando e ficando nas mãos do empresariado que fornece a merenda escolar. Com os demais programas, não é diferente, né? Nós temos, então, diversos programas que são os seguintes. E aí a gente está pedindo, inclusive, né, que vocês acessem o site do governo, do FNDE, onde esses programas estão muito bem explicadinhos. Está disponível lá na aba os links. Entendi, Roberto. Os links para acessar esse site da FNDE e todos os programas estão todos disponíveis lá na nossa aba. Exatamente. Comecemos pelo primeiro programa. Brasil Carinhoso. Consiste na transferência automática de recursos financeiros para custear despesas com manutenção e desenvolvimento da educação infantil, né? Então, a escola recebe esse dinheiro carinhosamente para fazer, por exemplo, a pintura das salas. E aí as perguntas são inevitáveis. Quem vende a tinta? Quem é que vai lá fazer a pintura da sala? Não é o professor, não é a merendeira. É, de novo, uma empresa que vai ganhar a licitação ou não, né? Mas vai se beneficiar, vai receber esse dinheiro público. E assim sucessivamente. Todos os programas, portanto, né, vimos apenas um, que é o Brasil Carinhoso, mas a gente poderia ter A Caminho da Escola. É um programa interessante. É um programa que renova
padroniza e amplia a frota de veículos escolares. Aqui no Rio isso não é tão visível, porque a rede de transporte público é muito grande e as crianças recebem o Rio Card, né? É muito interessante essa questão do Rio Card. Logo a seguir eu comento alguma coisa. Mas se eu vou para o interior, eu vou ver uma quantidade de ônibus e vans amarelas transportando crianças. E aí, já sabemos, quem vende as vans amarelas? Quem vende os ônibus? Quem vende as bicicletas amarelas, que começaram a ser distribuídas desde o governo Lula? Quem vende o barco amarelo que leva as crianças ribeirinhas para a escola? Ou, às vezes, até mesmo são escolas. Ora, a gente sabe que tudo isso é feito por um empresariado, e que não cobra barato do governo para fornecer a van, para fornecer o ônibus. É preço de mercado. E, se bobear, esse preço, às vezes, é até superfaturado. Então, de novo, né, Roberto, o dinheiro público está voltando para as mãos do empresariado. Isso já liga as nossas antenas para perceber que esse empresariado da educação, ele não dá banquete de graça. Ele até faz lobby para o governo criar um determinado programa de ajuda à escola, mas sempre sabendo-se de antemão que ele será o grande beneficiário. Aliás, uma coisa muito interessante, me lembra aqui agora, o Adam Smith, no livro A Riqueza das Nações, ele fala numa tal mão invisível do mercado, né? A mão invisível. As pessoas, às vezes, interpretam essa mão invisível de uma forma equivocada. Porque o que o Adam Smith quis dizer? Ele quis dizer claramente, olha, o capitalista não dá jantar de graça. Mas vejamos, uma grande empresa, uma montadora de veículos, por exemplo, resolve se estabelecer num determinado município. É claro que ela, ao se estabelecer, ela só está pensando nas suas vantagens. Pegamos o caso próximo a nós aqui de Juiz de Fora ou do Porto Royal, né? Sei lá, onde tem fábricas aqui de automóveis no estado do Rio. As montadoras foram para lá. É óbvio que essa montadora vai exigir ruas com melhor asfalto, ela vai exigir uma série de coisas e vai passar a concentrar uma grande quantidade de trabalhadores que passam a exigir melhor hospital, melhor atendimento disso ou atendimento daquilo. Então, veja, a cidade se beneficiou da ida da montadora para lá, mas isso não foi objetivo da instalação daquela montadora lá. É isso que a gente chama de mão invisível. Em decorrência do assentamento da montadora, houve uma melhoria nos serviços públicos daquela região. Não houve nenhuma intencionalidade da montadora em fazer esse benefício para o povo. Ele foi uma decorrência da instalação dela, né? E acaba sendo efetivamente uma melhoria para a cidade. Mas observe, nenhuma cidade muda o seu status. Osasco, Santo André, São Bernardo, tiveram várias e várias e várias montadoras e continuam sendo cidades periféricas a São Paulo. Nenhuma alçou voo, ganhando independência da grande metrópole, São Paulo, alterando profundamente o seu status de cidade periférica. Não, continuaram sendo, os serviços são deploráveis, as cidades são cidades, né, muito necessitadas de outras tarefas, de outros serviços, de outras melhorias, etc., etc. Então, essa mão invisível, ela é uma decorrência da própria instalação, né, de uma empresa capitalista num determinado local. Concorda com isso, Roberto? Concorda com Adam Smith? Nesse ponto, sim, né? E concordo também, se a gente fosse trazer isso para o Rio de Janeiro, por exemplo, a gente vê cidades como Duque de Caxias, né, que a gente até comentou numa aula passada, que é uma cidade que a prefeitura tem um orçamento, né, muito grande, enorme, né, excetuando-se as capitais, é uma das cidades que tem um dos maiores orçamentos do Brasil,
e a gente não vê um desenvolvimento, né, socioeconômico de Caxias. A gente não vê uma prática mais republicana na ação da Prefeitura de Caxias. Aliás, o prefeito atualmente, né, de Caxias, o Washington Reis, parece um vilão de história em quadrinho, né, que tem todos os clichês, né, de vilania tocando a prefeitura, né, e olha que a rede municipal de Caxias ainda é, muitas vezes, avaliada muito positivamente, principalmente pelas condições de trabalho dos professores, quando se compara a outras redes municipais aqui da região metropolitana do Rio de Janeiro, né. Mas você chamava atenção, Zacarias, sobre essa relação, né, dos recursos públicos da educação com toda essa iniciativa privada que praticamente se especializou, né, em lucrar sobre os gastos públicos, né? Isso ocorre em diversos setores e ocorre na educação, né? Me lembra, por exemplo, você citou alguns programas, eu vou citar outro então, que é o Programa Nacional do Livro Didático, né? Que já foi reconhecido em alguns momentos, inclusive, como o maior programa de fornecimento de livros didáticos do mundo, né? O do Brasil. Porque todas as escolas públicas desse país são municiadas, né, de materiais didáticos através deste plano, né? De tempos em tempos, você faz uma compra, né, do governo federal a partir desse plano e são os professores que escolhem, né? Eles recebem lá uma lista dos livros e aí cada disciplina dentro da escola você vota e tal, isso tudo depois vira uma enorme planilha, né? E vão se realizando as compras. Ora, as editoras ganham rios de dinheiro com isso, né? As editoras privadas, há editoras, inclusive, especializadas só em fazer livro didático, porque eles vivem disso, né? Eles vivem de vender os livros didáticos em quantidades absurdas, né? Volumes, quantidades muito grandes, porque é uma compra federal para o Brasil inteiro, se especializaram nisso e ganham dinheiro em cima disso, né? Então, percebam, né, exatamente como o Zacarias colocou, que esse orçamento público ele roda, ele acaba no privado, né? E a gente está citando esses programas, mas poderíamos citar vários, né, muitos outros, né? Com relação ao livro didático, Roberto, existe um estudo da professora Bárbara Freytag. A professora Bárbara Freytag atualmente é uma professora aposentada, acho que não sei nem se está viva, mas ela fez um estudo minucioso sobre o livro didático, essa fábrica de livro didático. Ela comprovou que as editoras especializadas, por exemplo, a editora FTD, a editora Moderna e outras tantas, às vezes apresentam no edital de concorrência o esboço de um livro, um esboço, um resumo do que será o livro. E aí ela apresenta no edital, supondo que ela ganhe o edital, ela recebe antecipadamente para publicar o livro. Isso significa que, muitas vezes, ela não tem maquinário suficiente para produzir esse livro. E o que ela vai fazer? Ela vai alugar ou vai comprar esse mobiliário, esse maquinário, para editar o livro. Interessante é que esse dinheiro público, além de garantir que o livro chegue às mãos das crianças, ele também garante, né, um enriquecimento daqueles que se dispõem a editorar, a fazer a editoração do livro. Eles recebem previamente, antes do livro existir. Uma outra coisa muito interessante é que, nesse afã de produzir o livro didático, nós poderíamos dizer, puxa, é uma produção milionária de livros, nós deveríamos ter autores, né, de geografia, de matemática, de ciências, riquíssimos com isso. E a resposta é não, né? Eles sequer são capazes de transferir dinheiro para os professores que escrevem esse livro didático. Por quê? Muitas vezes eles inventam uma equipe fantasma, subremunerada, para escrever um livro. Eu agora não sou capaz de me lembrar, mas havia um livro de história produzido por um autor que não tinha sobrenome, né? Só tinha o primeiro nome dele. A Bárbara Freytag, assim que ela começa a investigar isso, ela verifica que é um grupo terceirizado, um grupo de professores recém-formados, muito recém-formados, e que são explorados pela editora FTD,
editora FTD, que publicava aquele livro. Então, é uma outra quadrilha que a gente tem, né? A produção do livro didático no Brasil está nas mãos de uma quadrilha editorial extremamente sofisticada, que ganha muito dinheiro com essa produção de livro. E a gente sabe, os livros, quando chegam nas mãos dos alunos, né, atualmente nem tanto, mas no início, eram livros descartáveis. Né? Os livros tinham que ser... Os exercícios eram feitos nas próprias páginas do livro, ao término de um ano letivo. Não havia mais condição de aproveitar aquele livro. A folha também era uma folha muito ruim, era um papel reciclado, aquilo desmanchava com facilidade. Na mão da criançada, raramente um livro aguentava um ano letivo. Somente depois de muita pressão da sociedade civil, das pessoas interessadas na qualidade do material escolar, etc., começaram a pressionar os livros para terem duração maior. Então, hoje, eles até duram, são livros de capa dura, né? Já tem mais de uma disciplina, são livros, né, com 3, 4, 5, às vezes até com todas as disciplinas necessárias, com uma durabilidade maior. Mas, mesmo assim, se a gente verificar e se a criançada não tomar conta do livro, ele também não dura um semestre, né? Então, é uma forma de ganhar dinheiro, uma forma muito pouco republicana que as editoras têm de fornecer o livro didático. É um caso sério, né, Roberto? Sempre a gente vai encontrar um grupo miliciano em alguma passagem da verba pública para que o dinheiro não chegue devidamente, adequadamente aonde tem que chegar. É verdade. E aí eu acho que a gente pode também, agora mudando um pouco de foco, trazendo mais para a máquina pública, né? Alguns problemas que a gente enfrenta das deliberações, né, do ideal que a gente tem de educação e quando eles se chocam, né, com os problemas da máquina pública e da política brasileira. Né? Por exemplo, um princípio muito caro da educação do Brasil é a gestão democrática da educação. Né? Ela está presente na Constituição de 88, no capítulo que fala sobre educação, ela está presente na LDB, né, que está completando esse ano 25 anos, né? Mas a ideia, né, de uma unidade escolar ou até de uma rede de ensino gerida de forma democrática, ela esbarra muitas vezes, né, na realidade política do país. Né? Então, você tem, por um lado, uma dificuldade social, né? Você conseguir trazer para dentro da escola a comunidade do entorno, né, os pais e mães das crianças, dos adolescentes, às vezes é uma dificuldade muito grande pelas condições sociais, né, que você encontra em determinado território. E, por outro lado, você também tem, nem sempre, a gestão democrática, a inclusão, né, tem a concordância dos governantes de ocasião. Né? A gente vê muitas vezes secretários de educação que são nomeados, que não entendem absolutamente nada de educação, né? Que são, na verdade, muitas vezes empresários, né? Tem formações que não são do campo educacional. Você tem, muitas vezes, a utilização das CREs, né? ou de outros cargos dentro da rede de ensino, como cabide de emprego, né? De pessoas que favorecem um grupo político X ou Y e não que estão ali, né? Porque são profissionais de educação renomados e que têm ali a contribuir, né, no campo da educação popular. Né? Então, você tem uma série de questões, muitas vezes, né, que não funcionam. Conselhos que deveriam ser democráticos, teriam poder deliberativo, e são esvaziados por prefeitos, por governadores, porque não querem que, como determinados conselhos, outros espaços, advoguem uma educação diferente daquela que é preconizada pelo grupo político do governante, né? E a tal da política do zigue-zague, que a gente sempre cita aqui, o Zacarias adora, né? Que é essa mania, muitas vezes, que o governante tem de, né, não seguir a política que foi colocada, né, pelo seu predecessor, e aí ele chega lá, desfaz tudo que foi feito anteriormente e começa uma coisa completamente nova. Óbvio que tem uma questão... É uma questão de fundo maior aí. No meu blog, tem lá um texto em que eu vou defender essas teses que eu vou falar aqui agora. Né?
Quando você fala em democratização da educação, nós precisamos entender o que significa isso. Em primeiro lugar, a educação brasileira nunca foi democratizada. No Brasil, colônia, ela esteve subordinada pela Igreja, né? Através dos inacianos, dos jesuítas, dos dominicanos, enfim, de várias ordens religiosas, a Igreja se encarregava de oferecer uma educação primária, né? Uma educação básica aqui no Brasil. Uma educação com um objetivo claro, formar o cristão, né? Preparar o reino de Deus, né? Não tem outra preocupação. E temos ainda colégios religiosos até hoje, aqui no Rio de Janeiro, grandes colégios e bons colégios religiosos, Santo Inácio, São Bento, Santo Agostinho, São Vicente, etc. Todos têm essa mesma finalidade de evangelizar, uma finalidade evangelizadora. Então, no primeiro momento da nossa história da educação, nós temos aí a educação subordinada pela Igreja. Terminada a colônia, começamos com a República. Imediatamente, os primeiros governos pioneiros da República fazem reformas, retirando a Igreja do cenário educacional. Aproveitam, né, a estrutura que existe, a infraestrutura que existe, herdada da colônia ou herdada do Império, que, diga-se de passagem, é uma grande quantidade de escolas. É possível. Uma contagem que eu fiz em 1995, o imperador criou aqui na cidade do Rio de Janeiro 300 e poucos grupos escolares, 365, por aí, grupos escolares, muito bem estruturados. Alguns prédios estão aí até hoje para a gente não passar por mentiroso, né? Eu tenho o prédio da Gonçalves Dias, eu tenho o prédio de uma escola José Bonifácio na Saúde, eu tenho na Quinta da Boa Vista ali o Liceu Nilo Peçanha, prédios muito bonitos mesmo. Essa escola, durante o seu período da República, ela é obrigada por lei republicana, inclusive a alterar significativamente seu currículo. Por exemplo, o ensino de religião, que era predominante no Império, e tinha a intenção de apassivar as crianças, né, para uma sociedade extremamente elitizada, em que tem uma nobreza lá em cima, e tem um escravo lá embaixo. Intermediariamente, eu tenho um povo pobre, pardo, né, que acaba sendo, entre aspas, catequizado por essa mesma escola. Assim que essa república evolui e chegamos ao período varguista, essa educação ela é subordinada pelo Estado. O Vargas, e aí o nosso segundo momento, né, primeiro subordinada pela Igreja, segundo subordinada pelo Estado. Isso é muito claro no governo Vargas. Ele tem a intenção clara de formar um novo cidadão para o Estado Novo. As críticas que são feitas, e são muitas, né, críticas pesadas ao brasileiro, e um dos melhores exemplos foi escrito pelo Monteiro Lobato, né, o famoso Jeca Tatu. Quem era o Jeca Tatu? Era um cara da roça, né, um cara roceiro, um cara muito grosso, né, contaminado de vermes, né, que fala tudo errado, e etc., etc. E depois ele vai ser apropriado pelo Mazzaropi nos inúmeros filmes que o Mazzaropi fez. Mazzaropi encarna esse personagem do Jeca Tatu, vivendo na roça, vivendo humildemente, sem educação nenhuma. O governo Vargas não quer mais esse tipo de homem, né? Ele quer um super-homem. Ele vai buscar esse modelo, e Nietzsche, ele vai buscar esse modelo de super-homem. Será necessário, inclusive tendo uma vontade de potência, para transformar esse país num outro país, né? num outro mundo. A reforma de Vargas, que é a reforma Capanema, reforma de educação, ela cuida dessa criança intensamente. Para vocês terem uma ideia, a reforma do Capanema introduziu um currículo em que a gente tem as matérias ditas científicas, segundo os paradigmas do positivismo, e as matérias que não são consideradas ciências,
Inclusive, o boletim escolar da época revela muito isso. Olha que curioso, Roberto. Elas estão organizadas em bloco. Primeiro, começamos esse bloco, esse boletim, com as disciplinas que não são consideradas ciências. Português, literatura, inglês, francês, grego, latim, etc. Depois vem, pela ordem de importância, segundo o positivismo, né? Matemática, física, química, biologia, ciências, né? Elas vêm separadas no próprio currículo escolar. Eles introduzem muitas coisas nessa escola varguista. Por exemplo, esse super-homem, esse novo super-homem, ele devia, inclusive, saber cantar. Então, as escolas tinham um canto orfeônico, né? Olha, hein? Não se assuste. Eu estudei nessa escola. Eu tinha canto orfeônico, eu tinha trabalhos manuais. Por sorte, eu não tive o tiro de guerra. Eu não tinha um exército grande capaz de engajar, né, toda a rapaziada de 18 anos. Então, os jovens que estavam ou no científico, ou no clássico, ou no agrícola, ou no comercial, ou no normal, etc., eles eram obrigados, aos 18, no final dessa escola, a fazer um treinamento militar. Então, veja, o currículo da escola ditatorial do Vargas tinha preparação do canto, a preparação militar, a preocupação das humanidades e a preocupação com a formação científica das pessoas. Isso no sentido de uma nova realidade que esse ditador estava construindo. Muita gente o ajudou, né? O Villa-Lobos, por exemplo, é um dos criadores, número um, né? Um pensador desse canto orfeônico. Em filmes antigos, a gente vê no estádio do Vasco, porque é o único estádio, o único time grande que tem verdadeiramente seu estádio desde o primeiro momento, que é Flamengo, Botafogo, Fluminense. Tem aí uns pardinheiros qualquer para os seus torcedores. Mas o Vasco tem um estádio. E ali eram comemorados, né? O Dia da Família, o 1º de maio, o dia disso, o dia daquilo, tinha o dia da primavera, tinha o dia disso. E tudo isso com muito coro, né? O Villa-Lobos regia as arquibancadas do Vasco, cantando as musiquinhas extremamente nacionalistas, etc. Esse, então, é o nosso segundo momento. O Estado subordina a educação. O terceiro momento é o que a gente vive. O mercado subordina a educação. E aí o mercado cria um currículo baseado em competências e habilidades, de competências e habilidades que ele precisa. Não é para o engrandecimento da pessoa, né? É para atender às próprias demandas do mercado. E aí a gente vê o que a gente está vivendo. Isso aí não precisa nem de aprofundar muito. Essa subordinação da escola pelo mercado, portanto, é uma escola que condena crianças e jovens eternamente a serem mão de obra explorada pelo mercado. O que nós não temos ainda? A nossa utopia é isso que o Roberto falava, a democratização da educação. Quando é que ela poderá ser democratizada? Quando ela estiver subordinada à sociedade. Enquanto a sociedade não definir claramente o tipo de escola que quer, o modo como ela vai ser operacionalizada, etc., será impossível a gente ter essa educação democrática. Porque, como a gente está vendo até agora, a gente está propondo, mas quem mantém a chave do cofre? Quem que abre o FNDE? Quem ganha com os recursos do FNDE? Ainda é o mercado. Então, isso tudo precisa ser superado para que, efetivamente, a sociedade administre a escola e ofereça a educação que ela desenha para as suas crianças, para os seus jovens. Isso pode ser lido nesse textinho que está no meu blog Coisas da Educação, Zacarias Gama, vocês acham lá, além de outros textos assim, bem elucidativos, né, de momentos educacionais que a gente vive. Legal, Roberto? Você falou no autoritarismo, Zacarias, e aí eu queria trazer um pouco para o momento atual, né? O autoritarismo está em voga, né, no Brasil e no mundo nesse momento. E aí eu queria casar com a discussão de hoje, né? Sim. A gente falou em democratização, em participação, né? Que a participação de diversos atores da sociedade pode democratizar a educação.
E aí eu queria pegar exemplos dos dois últimos governos, né? Do governo Temer e do governo Bolsonaro. E falar um pouco, por exemplo, do PNE, né? Que a gente abordou numa aula passada, recente, Plano Nacional de Educação, e que vem sendo solenemente ignorado, né? Foi ignorado pelo governo Temer e vem sendo ignorado pelo governo Bolsonaro, como se o Plano Nacional de Educação simplesmente não existisse, né? O Plano Nacional de Educação está na Constituição Federal. Ele não é uma política de governo, como a gente salientou lá na aula que a gente abordou isso. Ele deveria ser um plano de Estado, de 10 em 10 anos, sendo renovado com as diretrizes, né, para se alcançar uma educação, né, de qualidade, pública, universal, que chegasse a todos, como um bem do povo brasileiro. E ele tem sido, nesses últimos 5 anos, solenemente ignorado, né? Então, eu recordo aqui, né, 3 políticas, uma do Temer e 2 agora do governo Bolsonaro. Do Temer foi a reforma do ensino médio, né? A gente até vai aprofundar bastante essas questões no último eixo do nosso curso mais à frente. Mas eu vou dar só uma palhinha hoje. A reforma do ensino médio, né? Do novo ensino médio, né? Novo ensino médio do Temer. Aonde ela está no PNE? Em lugar nenhum. Né? Ela não estava no Plano Nacional de Educação, né? 2014-2024. Portanto, o governo Temer deveria estar dentro deste plano. Ela não estava... Por que ela foi inventada, então, se ela não estava no plano que tinha sido, né, traçado para a educação? E foi um plano que passou no Congresso, né? Então, portanto, todas as forças políticas puderam opinar sobre esse plano. Né? Por que então, se tira do bolso uma reforma no ensino médio, que foi a maior modificação realizada na LDB até hoje, nos 25 anos de vigência da LDB, né? Sem nenhum diálogo com a população? Alguém viu um grande movimento para que reformasse o ensino médio, a ponto de isso virar uma política do governo Temer? Não. Isso foi uma pressão de quem? Do empresariado da educação, do mercado, como o Zacarias colocou, a educação submetida ao mercado. Né? A coisa foi tão mal feita que está até difícil até mesmo para a iniciativa privada implementar esse novo ensino médio, porque não tem recurso para isso. Descobriu que é inexequível esse novo ensino médio. Mas ele está aí. Né? E do governo Bolsonaro, eu cito 2 iniciativas no campo da educação do governo Bolsonaro. A primeira é a tal do homeschooling, né? O ensino em casa. Para quem não sabe, essa proposta ela vem de grupos de extrema-direita norte-americanos, né? Fundamentalistas, que compreendem que os pais com valores conservadores, cristãos, não devem enviar seus filhos com valores diferentes da escola, né? Não precisa ser só conservador, com quaisquer valores, né? Sim, mas principalmente conservadores no que tange a esse movimento, né? Na sociedade norte-americana, ela nasceu muito de setores ultraconservadores, com a ideia de que a escola é um local de doutrinação comunista, que quer mudar o sexo das crianças, essas coisas, e, portanto, os pais têm o direito, né? Teriam o direito de não enviar seus filhos à escola para que eles sejam criados nos valores da família, né, desses responsáveis. Isso foi importado, né, pela extrema-direita brasileira, vindo da extrema-direita norte-americana. Isso não é uma reivindicação da população brasileira. Né? Aliás, isso também é inexequível para a maior parte das famílias brasileiras. A escola na sociedade brasileira, ela cumpre um papel inclusive complementar à família, no sentido da criança poder ficar lá, né, durante um tempo do dia, porque os pais estão trabalhando. Né? Inclusive, uma das lutas nossas da educação, inclusive, é que a escola seja de tempo integral, para que ela fique o dia inteiro lá, e não esse tempo parcial. E a outra política do governo Bolsonaro também que eu lembro é o incentivo, né, à militarização das escolas, né? A tal das escolas cívico-militares, dirigidas por militares, sejam das Forças Armadas, sejam das Forças Policiais. Ninguém pediu isso. Isso não está no Plano Nacional de Educação, isso não é reivindicação da população brasileira, principalmente das famílias mais pobres, que são as que dependem, né, do ensino público para que seus filhos e filhas tenham acesso à educação. Mas, Roberto, isso é o mais visível, né? A gente está enfrentando essas lutas, a gente derrotou no Congresso Nacional escolas sem partido, a sociedade tem gritado muito, né, contra a militarização das escolas, etc, etc. Mas
Veja bem, essa bandeira de democratização da educação, ela é uma bandeira que está empunhada. Nós ainda estamos defendendo essa bandeira, queremos. E o empresariado, muito habilmente, ele já se antecipa. Vou te fazer uma perguntinha marota. Como é que você define educação pública? Teria condição de me dar uma definição? O que é educação pública? Resposta. Eles alteraram a LDB para o seguinte: a educação é pública quando ela serve ao público. Ora, a instituição particular também serve ao público. A instituição religiosa também serve ao público. Então, não causa espanto para quem sabe, né, dessa modificação no texto da lei, a luta que foi agora do Fundeb, eles querendo de todo jeito que o dinheiro público financiasse as escolas particulares também. Então, eles fazem isso fundamentados no argumento de que eles também servem ao público. Ora, isso é uma esperteza, né? Uma esperteza política, uma esperteza jurídica, uma esperteza no âmbito da própria Constituição. Então, é uma gente muito esperta, uma gente muito inteligente, é uma gente que é capaz de se antecipar, assim, 20, 30 anos, às lutas da sociedade civil defensora da escola pública. Então, não é uma luta fácil, né? É uma luta em que a gente precisa que as pessoas, sobretudo os estudantes de pedagogia, que serão professores amanhã, entendam essa luta e não cheguem ingenuamente no chão da escola. É preciso chegar na sala de aula entendendo a quem está servindo. Ok, vai defender a escola sem partido? Legal, é uma posição. Mas entenda o que isso significa. Significa ir contra os interesses republicanos da sociedade brasileira. O cara quer diminuir sociologia, quer diminuir filosofia, papapá, ok, é direito do cara. Mas ele está trabalhando, sim, está trabalhando contrariamente à educação do seu próprio filho. Vai ter uma educação extremamente homeopática, apenas voltada para as necessidades da exploração de mão de obra, né? Então, todo esse contexto que a gente está discutindo, né, de escola pública, esse contexto de financiamento de programas para o funcionamento da escola, por menor que seja o programa, ele é parte significativa das lutas que a gente vem travando diariamente na sociedade brasileira, defendendo uma escola pública laica, uma escola sem crucifixo, sem santinho no canto da parede, etc. A escola é para todas as religiões, não é para uma religião, né? Enfim, essa luta que a gente faz diariamente, que a gente vem militando mesmo, cansativamente, para defender essa escola laica, de qualidade, universal, inclusiva, né? Nossa última grande conquista foi que não houvesse escolas especiais para portadores de necessidades, né? Acabamos com escola para deficiente visual, para deficiente auditivo, para portador de sei lá o quê, né? Acabamos com essas escolas. Todos devem estar no mesmo prédio escolar, recebendo o mesmo tipo de educação. Mas são lutas que a gente vai travando, conscientemente temos que travar, e vamos seguindo, né, Roberto? Sim, Zacarias, eu já vou concluir na minha fala aqui, porque eu acho que a gente, com a aula de hoje, a gente termina o eixo 2, né, do nosso curso. Nós vimos censo escolar, vimos o Plano Nacional de Educação, debatemos sobre o financiamento da educação e mais essa aula aqui para a gente dar um fechamento aqui nesse eixo. Eu saliento que algumas coisas que a gente tem que deixar claro, né? A educação brasileira, ela é uma tarefa, né, de dimensões muito grandes, né? A gente viu como nós temos um número de matrículas, né, 45 milhões de matrículas na escola básica, que equivale à população de um país como a Argentina, né, que vale a população da Espanha. A gente viu como a sociedade, às vezes até os governos planejam, têm boas políticas públicas, mas que nem sempre elas acabam se concretizando, porque aí vem a mediação
daquilo que é pensado como ideal, né? E ela bate contra a concretude da política, da estrutura, né, da sociedade brasileira, que é uma estrutura excludente, né, patriarcal, racista, um sistema político que é muito patrimonialista, né? E tem, enfim, os últimos 5 anos foram desastrosos na história do Brasil, né? Isso, e a educação não ficou de fora, né? Mas salientar que existem bons programas, existem boas políticas públicas no campo da educação. Nem tudo está perdido, né, Roberto? Exato, que estão em andamento, nem tudo está perdido. Tem muita coisa boa que foi construída, que está em andamento, e são importantes para a educação, são importantes no que tange o acesso a direitos, o acesso a recursos, a informações, a formação educativa das nossas crianças e dos nossos adolescentes, né? Mas também ter a ciência de que não é simplesmente com o oferecimento desses programas que a gente constrói uma educação de qualidade. A construção da educação de qualidade, ela também passa pelos embates políticos e sociais que existem no Brasil. E, sobretudo, pelo engajamento da sociedade nesse debate. Exato, né? Exato, exatamente isso que eu falar. A conscientização e a organização política daqueles que defendem, né, essa educação que você acabou, Zacarias, de descrever, né? Que é a educação que a gente quer para o nosso povo, que é a educação que a gente quer para todas as nossas crianças, todos os nossos adolescentes. Então, os programas existem, eles são muito bons, a maior parte deles, alguns precisam de aperfeiçoamento, são importantes, eles garantem acesso a direitos, eles melhoram a educação, mas mais do que isso, simplesmente mais do que formular e implementar políticas públicas, a gente precisa da participação, da conscientização daqueles que defendem essa educação inclusiva, pública, popular, que você citou. Sem isso, a gente não avança em lugar nenhum. E a educação tem sido um dos terrenos, né, de debates mais quentes nos últimos anos no Brasil. Então, eu acho que a gente ofereceu aqui para as nossas alunas e nossos alunos, nesse eixo 2, um bom panorama do, né, do que são as políticas públicas de educação hoje no Brasil, e muita coisa para refletir na formação deles e de lutas que estão em andamento hoje. Sem dúvida, Roberto. Acho que você faz um bom apanhado, né? E aí, só para tentar frisar mesmo, os avanços que a gente conseguiu da década de 1930 para cá, portanto, há menos de 100 anos, há uns 90 anos, nós conseguimos a escola pública, nós conseguimos garantir o acesso das crianças a essa escola, praticamente universalizamos a educação básica, estamos conseguindo garantir a permanência dessas crianças na escola, com programas desse tipo, dar uma bicicletinha para o garoto ir para a escola, para a garota ir para a escola, garantir a merenda, garantir o livro, garantir o uniforme. Isso é uma conquista da sociedade brasileira, porque a nossa luta agora tem sido pela qualidade. Os prédios escolares já estão aí, eu não tenho nenhum município brasileiro sem um prédio escolar. A criançada, né, e os jovens estão gradativamente entrando nessa escola, permanecendo. Conseguimos a penalização, a criminalização do trabalho infantil, né, o que desobriga a criançada para o tempo da escola. Isso é uma grande conquista. Em 1998, conseguimos o Estatuto da Criança e do Adolescente, que guarnece essas crianças, né, com direitos inalienáveis. Isso tudo é conquista. Então, nós estamos avançando, enquanto outros países já comemoram 300, 400 anos de educação pública, nós estamos com menos de 100 anos de educação pública e já avançamos bem, já avançamos bastante. Quando a gente aparece no ranking da OCDE, da Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, aparece em 74 países, no 70º lugar, as pessoas ficam muito tristes. Eu também fico muito triste. Mas eu lembro que em 70 países de ponta, 70 países desenvolvidos estão lá e nós estamos entre os 70. Agora, queremos mais, né? A gente não pode ficar na rabeira desse ranking aí. A gente pode avançar pela importância que a gente tem na América Latina, pela importância que a gente tem no mundo ocidental,
pela importância que a gente tem do conceito das nações. Não tem mais condição de a gente oferecer uma educação de baixa qualidade. Nós temos professores, nós temos prédios, nós temos administradores que são capazes disso aí. E aí, essa a nossa luta. Eu também fico por aqui, Roberto, nos meus comentários, desejando uma boa noite, né? Que se cuide, e desejando o mesmo para todos. Sim, Roberto. Só lembrar as nossas alunas que a nossa próxima aula, semana que vem, é a aula síncrona, ok? Para a gente tirar dúvidas sobre o eixo 2 e já preparar para a segunda avaliação. Perfeito. Então, a nossa próxima aula é deixa eu só confirmar aqui, dia 19 de abril, aula síncrona, para a turma 1 às 8h30 da manhã, de 8h30 às 10h30, e para a turma 2 às 7 da noite. Nós vamos de 7 às 9, ok? Eu tenho visto no vídeo, muito poucos comentários, muito poucas questões. Eu acho que isso aí é significativo. Vocês poderiam melhorar um pouco esse diálogo conosco, fazendo comentários, levantando questões. O que falarem, né, o que postarem nos vídeos, nós vamos responder, sem dúvida nenhuma. A gente só não vai responder coisas privadas, tipo, professor, qual é o seu telefone? Qual é o seu endereço? Isso não, né? A gente tem que manter aí um comportamento acadêmico e não personalizar, né, esse programa de ensino remoto que a gente está levando adiante. Mas para todos, saúde, bons descansos e bons estudos. Tá, Roberto? Tchau. Um abraço.